Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje vamos aprender a fazer mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Será o modelinho aí de número 182, eu fiz ele na cor rosa. Vou mostrar para vocês agora. E antes de passar as devidas informações para a execução deste barrado, vou deixar aqui, pessoal, ó, uma imagem, uma foto de onde eu me inspirei para fazer este modelo aqui de barrado, tá bom? Ó, a foto tá aqui. Então, pessoal, vamos para as informações necessárias para a execução deste barrado. Então, eu vou fazer assim agora, tá? Para vocês, quando eu me basear, né, me inspirar em alguma foto, alguma imagem, né, alguma coisa que dê para transformar em barrado de crochê, eu vou trazer para vocês aí também se inspirarem, tá bom? Então, vamos lá agora para as informações aqui do barrado. Então, através dessa foto que vocês viram, eu tentei montar aqui um barrado, né? E não ficou igual, mas a ideia aqui das bolinhas, né? Eu posso dizer assim, é parecido lá com a foto. A finalização aqui não tem nada a ver, né? Mas eu consegui adaptar essa ponta, né? Este leque enorme aqui no restante aqui do trabalho. Então, pessoal, eu fiquei com 5 motivos, né? Que são essas pontas aqui. Eu tenho 15 carreiras aqui, eu trabalhei 15 carreiras e o trabalho ele é múltiplo de 14. Então, eu casei 14 vezes, 14, 14, 14, 14. Então, foram 5 vezes 14 caseados, eu fiquei com 70 caseados, tá? A medida aqui do meu barrado é de 12 centímetros, com fio de tex 151 100% algodão. E o meu pano aqui é um tamanho de 50 por 70, tá? Eu comecei o caseado aqui pelo lado direito do pano, tá? Com 2 correntes de separação, eu costumo casear já fazendo a conta aqui aonde eu vou fazer o barrado. E depois eu dou a volta todinha no pano e volto aqui pro início, pra gente já, né? Pra eu, no caso, começar a fazer o barrado aí pra fazer a videoaula pra vocês. Então, pessoal, essas seriam as informações. Outra coisa que eu queria mencionar pra vocês, que vocês vão ter que me desculpar, que depois que eu fiz a edição do vídeo, que eu percebi, né, que eu tenho que escutar tudo que eu falei, né, para poder editar o vídeo, saiu com um pouco de chiado no áudio. Eu não sei se vocês vão perceber isso, tá? Mas a maior parte do vídeo ficou, infelizmente, com chiado. Tá? E vocês vão me desculpar e eu vou ver o que eu posso fazer para melhorar essa questão aí. Tá, pessoal? Então, essas seriam as informações que eu queria passar para vocês, né, mais aqui do barrado. E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube, lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Gente, aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação do material que eu utilizei, tá? E vou deixar também outras quantidades aqui de caseado para você adaptar no seu pano, na sua toalha, enfim, onde você
né, quiser fazer o seu barradinho aí. Então, eu vou deixar outras quantidades, né, de menores, maiores, para vocês adaptarem em panos de 40, 45 por 70 e assim por diante, tá bom? Para facilitar aí para vocês. Aí é só fazer o caseado, a quantidade que eu deixar lá, né, que vocês vão precisar, depois é só seguir a aula, do jeitinho que eu explicar, vocês vão fazer com a quantidade de caseado que vocês escolheram, tá bom? Pessoal, então essas seriam as informações, tá? E aqui abaixo do vídeo também tem a parte dos comentários. Comente para eu saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal. Tá, pessoal? E muito obrigada a todos que assistem aí aos vídeos do canal Eli Crochê Artesanato, que fica até o final, que estão compartilhando, assistindo aí, né, os anúncios que às vezes entra no meio da aula, tá? Obrigadão aí mesmo, tá? Pela força de vocês. Então, pessoal, as informações seriam estas, tá bom? Eu vou aqui organizar a mesa para a gente poder começar a fazer o trabalho de hoje. Bom, pessoal, então vamos começar o nosso trabalho. Aqui eu estou pelo lado direito do pano, aqui no primeiro caseado eu vou subir 3 correntes. Vou fazer 2 pontos altos aqui dentro do caseado e um ponto aqui na base, um ponto alto. Ficamos assim com o início do nosso trabalho, vamos fazer 2 correntes, um ponto alto aqui no ponto do caseado de base, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e aqui um ponto alto. Então, bem o cantinho a gente ficou assim. Vamos agora fazer aqui um total de 19 pontos altos. Então, eu já conto este aqui como um ponto. Sempre aqui, ó, dentro do caseado, eu coloco 2 pontos altos e um na base. Ó, 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. Então, vamos fazer assim até ficarmos com 19 pontos altos, certo? Nós vamos usar 6 caseados aqui de base. Então, aqui, pessoal, eu fiquei com 19 pontos altos e utilizei aqui de base 6 caseados. Agora aqui eu tenho que fazer um total de 8 quadradinhos, são 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Então, assim, vocês vão fazendo as 2 correntes e o ponto alto para fechar o quadrado vazio, e eu preciso de 8 quadradinhos. Então, assim, pessoal, eu terminei a primeira carreira. O início aqui eu fiquei com 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui 19 pontos altos e aqui 8 quadrados vazios. E aqui já é repetição, 19 pontos altos, 8 quadrados vazios, 19 pontos altos, 8 quadrados vazios, 19 pontos altos, 8 quadrados vazios aqui. Aqui eu tenho 19 pontos altos. No final aqui, ó, eu termino também, ó, com 1, 2, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. A segunda carreira, pessoal, é só subir as 3 correntes, virar aqui o trabalho. Nós temos que repetir tudo que fizemos aqui na carreira de número 1, vamos fazer na carreira de número 2. Então, aqui a gente completa, né, mais o segundo, terceiro, quarto ponto, porque subimos 3 correntes aqui no canto. E repetimos aqui também, ó, os 3 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, os 19 pontos altos, e aqui 8 quadrados vazios. Então, pessoal, vão repetindo tudo que nós fizemos na primeira carreira, vão repetir na segunda carreira. Finalizei, então, a segunda carreira. Ela foi repetição da primeira carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Então, eu fui fazendo assim até o final. Aqui, depois dos 19 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui, para a terceira carreira, já subi 3 correntes, virei aqui o trabalho.
Já adiantei meu canto aqui de borda, que são mais 3 pontos alto aqui, ó. Ficamos com um total de 4. Repeti novamente os 3 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntinhas. E a partir daqui, vamos continuar fazendo mais 2 correntes. E vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, para fechar um quadradinho vazio. Agora aqui nós vamos fazer um total de 13 pontos altos. Aqui eu já tenho o 4º ponto alto, ó, e vou seguir fazendo até ficarmos com 13 pontos altos. Cheguei aqui no 13º ponto alto, vamos fazer agora aqui 2 correntes. E no 3º ponto de base, fazer um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Vamos fazer 2 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto, e 2 correntes e mais um ponto alto. Então, aqui ficamos com 4 quadrados vazios. Vamos fazer aqui, ó, 2 pontos altos dentro deste quadrado. Um ponto na base, mais 2 pontos alto aqui dentro. E um ponto aqui na base. Então, ficamos aqui com 7 pontos alto. Agora, eu tenho que repetir novamente 4 quadrados vazios. 2 correntes, ponto alto. Cheguei aqui, ó, no 3º quadradinho aqui, eu faço mais 2 correntes e vou contar 1, 2, 3, vou fechar o 4º quadrado vazio. E agora, a gente também tem que colocar um total de 13 pontos alto, tá? Então, vão fazendo até a gente ficar com 13 pontos alto. Olha, mais uma vez eu fiz aqui 13 pontos alto. Agora, gente, é só fazer os quadradinhos vazios, que são 4. Eu vou fechar esse primeiro aqui, ó, no 3º ponto de base. E a partir daqui agora, ó, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios, vão repetir 7 pontos altos, do lado oposto 4 quadrados vazios e depois fazer os 13 pontos altos. Então, esta será a repetição da carreira de número 3. Finalizei, então, a 3ª carreira, conforme expliquei no bloco anterior. Se ficou alguma dúvida, é só voltar um pouquinho aí na explicação. Então, aqui assim, eu fui fazendo a distribuição dos pontos. Aqui eu tenho 13 pontos altos, 4 quadrados vazios, 7 pontos altos, 4 quadrados vazios. Então, isso eu fui fazendo, ó, por toda a extensão aqui do meu pano. No final, depois dos 13 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, já virei o meu pano e já fiz mais 3 pontos altos. Agora, pessoal, a partir daqui, nós vamos aumentar mais alguns pontinhos aqui no quadradinho de base. Deixa eu só posicionar aqui a agulha. Então, vamos agora fazer aqui, ó, mais 2 pontos alto dentro deste quadrado e um na base. Então, ficamos aqui com um total de 7 pontos alto aqui. Deixa eu só terminar esse aqui. Ó, então, meu canto ficou assim com 7 pontos alto. Vamos fazer agora novamente 4 quadrados vazios, sempre 2 correntes de separação para os meus quadradinhos que eu estou trabalhando aqui com vocês. Então, ó, estou já no 3º quadradinho, 2 correntes e conta aqui, ó, 1, 2, 3, coloca aqui um ponto alto. Então, meu canto ficou assim. Vamos agora fazer 7 pontos altos, já tenho um ponto. Olha, fiquei aqui com 7 pontos altos. Vou fazer aqui do lado oposto um quadradinho aqui, ó. Fecho o último ponto de base, assim. E vou fazer agora mais 3 quadrados vazios, né? Para ficarmos igual do lado oposto, 4 quadradinhos. Então, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto.
Agora, pessoal, este próximo desenho aqui, nós vamos começar a aumentar nas laterais. Então, ó, eu coloco 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Aqui eu vou completar todos os 7 pontos. Até aqui, ó, eu fiquei com 10 pontos, eu fiz um aqui dentro, fiquei com 11, mais um aqui dentro, 12, e um na base aqui, 13 pontos alto no total, tá? A partir daqui, ó, já começa a repetir de novo, igual aqui, ó. Nós vamos fazer primeiro os quadradinhos vazios, que são 4, sempre façam 2 correntes e ponto alto. Olha, para fazer o quarto quadrado, ó, 2 correntes, conta ó, o terceiro ponto de base e faz aqui um ponto alto. E a partir daqui é repetição, vocês vão fazer aqui, ó, um total de 7 pontos alto, igual aqui, ó, vocês vão trabalhar neste aqui. Quando terminar aqui, ó, a colocação dos 7 pontos altos, é só fazer aqui, ó, os 4 quadrados vazios e colocar aqui, ó, o total de 13 pontos alto, tá? Aqui neste intervalo aqui, ó, nesse quadradinho, vai colocar 2 pontos em cada um, sempre os pontos de base, e vão dar 13 pontos altos. Esta será a repetição da carreira de número 4 e eu já volto. Terminei, então, a quarta carreira, que no início ficamos com 7 pontos alto, 4 quadrados vazios, 7 pontos alto, 4 quadrados vazios e aqui 13 pontos alto. Aqui já é repetição, 4 quadrados vazios, 7 pontos alto repetidos, igual aqui, ó, o primeiro motivo que eu expliquei no bloco anterior. Então, eu fui fazendo assim, ó, por toda a extensão do meu pano. Chegando aqui no final, depois dos 7 pontos altos, fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, pessoal, nós também temos que ficar com 7 pontos altos. Então, dentro do quadradinho aqui, eu coloco 2 pontos altos. Com este da base aqui, ó, eu já tenho 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Para a próxima carreira, nós vamos subir aqui, ó, 3 correntes, vamos virar o pano e vamos repetir todos esses pontos de base aqui. Vamos ficar com 7. Fiz aqui, ó, 7 pontos altos. Vou fazer mais 2 aqui dentro, ó, do quadradinho à frente e um aqui na base. Então, fiquei com 10 pontos altos aqui, ó, no começo do trabalho. 10 pontos altos, ficamos assim. Vamos fazer agora 2 correntes e ponto alto. Vamos precisar 8 quadrados vazios, sempre 2 correntes, ponto alto aqui para fechar os quadradinhos. Aqui, pessoal, é só fazer as 2 correntinhas e contar o terceiro ponto de base e fechar aqui um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, ó, um ponto alto, 2 correntes. E assim a gente faz os quadradinhos vazios até a gente ficar com 8 aqui no total. Então, vamos seguir fazendo aqui. Então, até aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 8 quadrados vazios. Vamos preencher agora, pessoal, este quadradinho de base com 2 pontos altos dentro, ó, até agora eu tenho 3 pontos altos, vou colocar aqui um na base, vou preencher todos esses pontos de base e preencher 2 pontos altos dentro deste quadrado e um aqui na base. Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer o 5º ponto. Olha, pessoal, até aqui eu fiquei com 16 pontos altos, 17, 18 e mais um aqui, 19 pontos altos, olha. Desta forma que vamos ficar aqui na 5ª carreira. Agora aqui é só fazer os 8 quadradinhos. Deixa eu só fazer até ali onde tem os pontos altos, né, de base aqui, para não ter erro aí de visualização na contagem, ó, 2 correntes eu conto. 1, 2, 3, põe um ponto alto e fecho aqui um quadrado, ó, 2 correntes, aqui é o último ponto de base, eu ponho um ponto alto aqui. Então,
Aqui, depois que eu fizer os 8 quadrados vazios, ó, vou fechar o 8º quadradinho aqui. Vou esticar aqui na mesa. Agora, aqui é só você colocar um total de 19 pontos alto, ó, igual eu expliquei neste desenho aqui. Depois repete os 8 quadradinhos vazios e assim por diante. Lá no finalzinho vai ficar igual aqui o início, com 10 pontos alto. Terminei então a 5ª carreira, aqui no cantinho com 10 pontos alto, 8 quadrados vazio, aqui 19 pontos alto. Aí aqui já é repetição dos 8 quadradinhos vazio e aqui os 19 pontos alto, tá? Então assim eu fui fazendo, ó, até o finalzinho aqui do meu pano. Aqui depois dos 19 pontos alto, eu fiquei com 8 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e aqui no cantinho eu fiquei com 3, 6, 9, 10 pontos alto. Para a 6ª carreira, já fiz 3 correntes, virei aqui o meu trabalho e, pessoal, repeti um total aí de 10 pontos alto novamente aqui no cantinho de borda, tá? E mais 3 quadrados vazios, ó, cada um separado por 2 correntes. Então, eu repeti o cantinho aqui na 6ª carreira. Agora aqui, ó, nós vamos preencher com pontos altos até ficarmos com 7. Então, naquele mesmo esqueminha, a gente coloca 2 pontos altos dentro do quadrado. Um aqui na base. E mais 2 pontos altos aqui, dentro do outro quadrado e um na base. Então, ficamos aqui com 7 pontos altos. Vamos fazer aqui os 3 quadradinhos vazios, né? Cada um separado por 2 correntes. Só fazer as 2 correntinhas e o ponto alto sobre o ponto alto de base, ó. E aqui, pessoal, olha, nós vamos repetir os 19 pontos altos, tá? Então, aqui nós vamos colocar ponto alto sobre ponto alto. E aqui depois nós vamos começar a repetir, ó, 3 quadrados vazios. Aqui, ó, nesses 2 quadradinhos aqui, distribuir esses 7 pontos altos. Depois mais 3 quadrados vazios e repetir os 19 pontos altos. É o que eu vou fazer aqui agora e já mostro pra vocês. Então, pessoal, aqui eu finalizei a 6ª carreira, aqui no cantinho 10 pontos alto, 3 quadrados vazios, 7 pontos alto, 3 quadrados vazios, 19 pontos alto. Aqui os 3 quadrados vazios e aqui já é repetição dos 7 pontos alto. Assim eu fui fazendo, olha, por todo o meu pano, aqui no finalzinho, depois dos 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, eu fiz 10 pontos alto. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, vira o pano. E aí, pessoal, eu repeti novamente todos os pontos de base, que são 10 pontos alto. Então, eu fiz aqui o meu cantinho, a repetição dos pontos, assim. Agora, nós vamos fazer um quadrado vazio, ó, 2 correntes. Aqui eu ponho um ponto alto. Agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, ó, neste ponto de base, ó, dos 7 aqui, o primeiro, eu coloco um ponto alto, faço novamente 3, 4, 5 correntinhas, ó, no último ponto aqui, eu coloco um ponto alto. Então, ó, observem como eu pulei aqui os quadradinhos, ó. E do lado oposto a mesma coisa. Façam 3, 4, 5 correntinhas. Vão pular esses 2 quadradinhos de base. E aqui, ó, vocês vão introduzir o ponto alto, 2 correntes. E vai fazer um quadrado aqui, ó, vazio, ó. Ficou igualzinho o outro lado. E aqui a gente repete os 19 pontos alto novamente. Aqui eu já tenho 3 pontos. Então, aqui, pessoal, eu fiz os 19 pontos alto, repeti o quadrado vazio, 5 correntes, um ponto alto, 5 correntes, ponto alto, 5 correntes. E aqui fechei um quadrado vazio. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês.
primeiro, ó, 2 correntes para fechar um quadrado vazio. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, ó, nestes 7 pontos alto aqui, o primeiro eu coloco um ponto alto, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. No último aqui, ó, eu coloco um ponto alto, coloco 3, 4, 5 correntes, e aqui, ó, vou pular esses 2 quadrados, venho aqui para este ponto de base, coloco um ponto alto, 2 correntes, aqui eu fecho o quadrado vazio e coloco aqui um total de 19 pontos alto aqui. Terminei então aqui a 7ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Então, eu fui fazendo o meu, olha, até o final aqui do pano. Depois que eu fiz aqui a sequência, né, de um quadrado vazio, 5 correntes aqui, fiz um ponto alto, mais 5 correntes, um ponto alto, 5 correntes, um ponto alto aqui, 2 correntes para fechar um quadradinho vazio. Aqui eu terminei com os 10 pontos alto aqui, tá bom? Para a próxima carreira, eu já subi as 3 correntinhas, já virei o pano. E aqui, pessoal, eu fiz um total de 7 pontos altos, tá? Então, eu adiantei aí alguns pontinhos, que são 7. Agora, aqui nós vamos fazer 2 quadrados vazios, ó. Façam 2 correntes, aqui, ó, no terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, e aqui façam mais um ponto alto. Assim, eu faço agora 1, 2, 3, 4 correntes. Aqui dentro, ó, desta alça aqui, eu vou colocar 10 pontos alto, o ponto alto normal, tá? Eu já tenho aqui, ó, 4 pontos. Olha, eu coloquei 10 pontos alto aqui dentro desta alcinha aqui, ó, de correntes. Do outro lado a mesma coisa, eu faço as 4 correntinhas e vou fazer aqui 2 quadrados vazios, ó. Então, eu introduzo o ponto alto aqui, ó, neste ponto de base, 2 correntes, aqui eu fecho um quadrado vazio, 2 correntes, vou contar 1, 2, 3 e faço aqui um ponto alto para fechar mais um quadradinho aqui vazio, ó. Então, eu fiquei assim com o meu canto. Agora aqui, pessoal, nós vamos ter que fazer um total de 13 pontos alto, contando com esse eu já tenho um ponto, o segundo ponto alto, o terceiro, então vão fazendo até ficarmos com 13 pontos alto. Fiz aqui os meus 13 pontos alto, lembrando que o início aqui eu fico só com 7, tá, pessoal? Pontos alto aqui. E o motivo inteiro eu tenho 13 pontos alto. Aí, para continuar aqui, 2 correntes, aqui eu faço o primeiro quadrado vazio, 2 correntes, faço o segundo quadrado vazio, as 4 correntinhas, e aqui dentro da alcinha eu vou colocar um total de 10 pontos alto, tá? Então, depois que fizer os 10 pontos alto, é só repetir esta sequência aqui novamente que eu expliquei para vocês, tá? Então, é só fazer os 10 pontos altos, essa sequência aqui das correntes e os quadradinhos vazios, depois os 13 pontos altos e assim sucessivamente, tá? Então, aqui já está terminado a 8ª carreira, conforme eu expliquei para vocês aqui a colocação dos pontos no bloco anterior. Assim, eu fui fazendo até o final. Aqui, depois dos 2 quadradinhos vazios, eu fiquei com 7 pontos alto aqui para encerrar a carreira de número 8. Na carreira de número 9, já subi 3 correntes, virei o trabalho e já adiantei mais 3 pontos altos para fazer o cantinho de borda. Agora, ficamos com 4 pontos altos aqui no começo do trabalho. 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes aqui no último ponto de base, fechar um ponto alto, 2 correntes. Aqui eu fecho um ponto alto,
para fechar aqui um quadrado vazio, 2 correntes, e aqui mais um quadradinho vazio. Então, ficamos aqui no começo com 3 quadrados vazios. Vamos fazer só 2 correntes agora. E aqui, pessoal, ó, em cima de cada pontinho deste aqui, ó, a gente vai pôr um ponto de base aqui, ó. Só que nós vamos separar com uma corrente. Então, eu fiz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Aqui de novo, ó, um ponto alto, uma corrente. Então, ó, são 10 pontos altos, porém, entre eles, nós vamos fazer uma corrente de separação. Então, ele vai ficando assim, ó. Uma corrente e aqui um ponto alto. Uma corrente e aqui o último ponto alto. Olha, então ficou assim. E do lado oposto a mesma coisa, só 2 correntes. E aqui vamos fazer também quadrados vazios. Então, aqui eu fechei um ponto alto, 2 correntes, aqui um ponto alto, 2 correntes, aqui um ponto alto, 2 correntes. Aqui eu vou contar o terceiro ponto de base e vou fazer um ponto alto. Então, por enquanto, ó, a gente ficou assim com o trabalho. Temos que pôr agora um total de 7 pontos altos. Eu já tenho um ponto aqui, aí vão colocando até ficar com 7 pontos altos. Olha, fiz aqui os 7 pontos altos. Agora eu faço novamente já, aqui é uma repetição dos quadradinhos, ó, 2 correntes, fecho ponto alto, 2 correntes, fecho ponto alto, 2 correntes, aqui eu fecho mais um ponto alto, 2 correntes, aqui, ó, eu já venho, coloco o primeiro ponto alto, uma corrente de separação, e assim a gente vai fazer entre os 10 pontos alto aqui, uma corrente de separação. Aqui é meu último ponto, olha, 2 correntes, eu coloquei aqui, já fecho um ponto alto aqui, 2 correntes, aqui eu coloco um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, mais 2 correntes para fechar aqui, ó, no terceiro ponto de base, o terceiro quadradinho, tá? Então, esta será a repetição aí da carreira de número 9. Agora, aqui é só colocar os 7 pontos altos igual aqui, vocês vão colocar aqui e vão seguir fazendo esta sequência aqui e eu já volto. Então, aqui, gente, eu terminei a carreira de número 9, conforme eu expliquei a distribuição dos pontos no bloco anterior. Qualquer dúvida, é só voltar lá na explicação, tá? Da colocação aqui dos pontos altos, dos quadradinhos. Aqui são 10 pontos altos, cada um tem uma correntinha de separação, então eu fui fazendo assim, até o meu final aqui. Fiquei com 1, 2, 3 quadrados vazios e os 4 pontos altos. Aqui eu fiz as 2 correntes e contei 1, 2, 3, coloquei um ponto alto e coloquei o restante aqui dos pontos, fiquei com 4. Na carreira de número 10, eu já fiz as 3 correntinhas, virei aqui o meu trabalho e repeti, né, o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos, vou mostrar aqui. Olha, os 4 pontos altos e também fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Olha, então fiquei assim com o meu canto. Vamos fazer agora, gente, 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Aqui, ó, no primeiro ponto de base eu ponho um ponto alto, aí aqui nós vamos repetir, né, uma correntinha de separação. Aí, coloco um ponto alto novamente no ponto de base, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, ó, e vai repetindo, né, os pontos aqui. Uma corrente, aqui eu coloco um ponto alto, uma corrente, um ponto alto eu coloco aqui no ponto de base, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e aqui o último ponto alto. Vou colocar 2 fios aqui para ele ficar mais firme, né?
Então, ó, gente, ficamos assim com o trabalho. E aqui do lado oposto a gente vai fazer, ó, 3 correntes. Vai pular este ponto de base, vem para o próximo. E vai fazer um ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes. Aqui mais um ponto alto. Aqui 2 correntes. Eu vou contar aqui 1, 2, 3, vou colocar um ponto alto. 2 correntes. Aqui a gente tem que ficar com 6 quadradinhos. Aqui o último ponto alto para fechar o quadradinho. Então, ficamos com 2, 4, 6 pontos quadradinho aqui, né? E aqui a gente já começa de novo, gente, repetir, ó, as 3 correntes, vem aqui, ó, deste ponto aqui, vamos chamar isso aqui de um leque, né? E já coloca um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e vai fazendo até ficarmos aí novamente com os 10 pontos altos e entre eles com uma correntinha de separação. Pessoal, se vocês estiverem fazendo o trabalho e talvez estejam repuxando, né? Nessas alcinhas aqui, ó, aqui eu coloquei 4, se você achar que tá repuxando por seu, né, sua tensão de ponto ser mais apertado, coloquem 5, aqui eu coloquei 2 correntes, coloquem 3, aqui eu coloquei 3 correntes, coloquem 4, tá? Vão testando aí também o ponto de vocês para o trabalho não ficar feio, repuxado, tá? Eu faço assim com a quantidade de correntinhas que eu falo para vocês, porque para mim fica bom. Eu testo antes, né? Faço um outro paninho antes para testar e para mim fica bom, tá? Essas quantidades de correntes que eu passo para vocês, mas aí depende também muito da tensão do ponto de vocês e para ficar bom vai testando, né? Isso é uma dica aí que eu passo para vocês, tá? E aqui é o último ponto alto, ó. Aí eu faço 1, 2, 3 correntes. Já vem aqui, ó, para o segundo ponto aqui, ó, de base, onde eu vou fazer os quadradinhos vazio. E eu tenho que ter 6, tá? 6 quadrados, ó. Quando chega aqui nesses pontos de base aqui, é só fazer 2 correntes, contar aqui, ó, o terceiro ponto e já faz um ponto alto. Certo, pessoal? Então, eu vou só terminar de fazer os quadradinhos aqui, ó. Falta, acho que mais um. Vou contar aqui. Ó, 2, 4, 6, isso, ó. Então, depois dos 6 quadradinhos, igual aqui, ó, neste exemplo, você vai fazer as 3 correntes e vai fazer essa sequência aqui dos pontos altos separado por uma correntinha. Aqui eu terminei a carreira de número 10, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, aqui a colocação dos pontos. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho na explicação. Então, assim, eu fui fazendo, olha, por toda a extensão do meu pano, aqui no finalzinho. Depois que eu fiz os 10 pontos altos, cada um separado por uma correntinha, aqui eu coloquei 3 correntes, um ponto alto, 2 correntes, fechei um ponto alto aqui para fazer um quadrado vazio. 2 correntes, fechei um ponto alto aqui, fiz o segundo quadrado vazio e completei o restante dos pontos, fiquei com 4 aqui no total. Para a carreira de número 11 também, ó, subi 3 correntes, virei o trabalho e já fiz aqui o cantinho de borda, que são o total de 4 pontos alto. E adiantei também 2 quadrados vazios. Então, praticamente eu repeti, né? O finalzinho aí da carreira de número 10. Agora a gente está na carreira de número 11. Aqui, pessoal, nós vamos fazer também, olha, 3 correntes. E vamos fazer aqui de novo mais uma carreira aqui, ó, de um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto, uma corrente de separação. Aqui eu vou fazer um ponto alto, a correntinha de separação. Então, aqui nós vamos fazer assim
né, nos 10 pontos aqui de base e entre eles uma corrente de separação. Olha, eu vou fazer o último aqui. Olha, então ficou assim, tá? Ele tá emborcando um pouquinho, mas aí na próxima carreira ele já se conserta. Vamos fazer aqui agora as 3 correntes. Aqui, olha, eu vou pular este quadradinho e vou vir para o próximo. Nós vamos ter que ficar aqui com 4 quadradinhos, tá? Ó, é que eu digo, se a correntinha não deu para você, você viu que repuxou muito, faz mais uma. Eu vou colocar aqui apenas 3. Vou fazer 2 correntes e aqui eu ponho um ponto alto. 2 correntes, aqui eu ponho um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e aqui o último ponto alto para fechar o quarto quadradinho, ó. Vou até estender na mesa aqui, ó. Então ele ficou assim, tá, pessoal? Agora aqui, ó, nós vamos fazer, ó, as 3 correntinhas e vamos repetir este processo. Ó, 1, 2, 3 correntes. Eu venho aqui, ó, e já coloco um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Tá? Então, é só repetir aqui, ó, todos os pontos e entre eles colocar uma correntinha. Olha, fiz uma corrente e o último ponto aqui alto, ó. Então, tá ficando assim o meu trabalho. Agora aqui é só fazer a repetição aqui, ó, né, das 3 correntinhas, deste lado aqui, ó, as 3 correntinhas e os 4 quadradinhos vazios. Vocês vão pular este quadrado e este aqui, ó. Aí vão ficar com 4, tá? E depois é só seguir essa sequência aqui que eu acabei de explicar. E lá no finalzinho também, depois dos 3 pontos correntinha, vocês vão ficar com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Finalizei então a carreira de número 11, conforme eu expliquei para vocês aqui o começo, aqui no bloco anterior, a colocação dos pontos dos quadradinhos, que são 4 aqui na divisão, aqui são 10 pontos altos, cada um separado por uma corrente. Então, assim, eu fiz o meu aqui no final, depois que eu, né, fiz aquela sequência dos 10 pontos altos separados aqui, ó, por uma correntinha cada um. Aqui eu fiz 3 correntes, um ponto alto, 2 correntes, fechei um ponto alto e fechei o primeiro quadrado. O segundo quadrado, a mesma coisa, 2 correntes de separação, aqui ficaram 4 pontos altos e assim eu terminei a carreira de número 11. Na carreira de número 12, eu já subi 3 correntinhas, virei aqui o meu trabalho e fiz, né, pessoal, os 3 pontos altos aqui de borda para inteirar 4, né, no cantinho. E fiz 2 correntes e fechei um ponto alto, né, para fechar um quadrado vazio assim, ó. Vamos fazer agora 3 correntes. No primeiro ponto aqui, ó, esse aqui a gente pula todo. No primeiro ponto eu coloco um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. É um Vzinho. Uma corrente de separação aqui também, ó. Eu vou repetir este Vzinho em todos os pontos de base. Ó, uma corrente e um ponto alto, uma corrente, volta no mesmo espaço e coloca um ponto alto assim, ó. Vai ficar o Vzinho assim. Uma corrente. Venho aqui, ó, no próximo ponto, coloco um ponto alto, uma corrente e no mesmo espaço eu coloco outro ponto alto. Então, assim, nós vamos seguir fazendo uma corrente e aqui dentro deste ponto de base é um ponto alto, uma corrente, volta no mesmo lugar e põe outro ponto alto. Uma corrente. E aqui você faz o Vzinho, que é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e vai fazendo aqui, ó, até a gente chegar ali no final. Ó, uma corrente de separação, aí vem aqui, faz mais um ponto alto, uma corrente.
Olha, aqui eu cheguei no último, eu já fiz uma correntinha ali de separação, aí eu faço um ponto alto, uma corrente, e aqui no mesmo espaço, outro ponto alto, ó. Então, ele ficou assim, o nosso trabalho, certo? Agora, vamos fazer 3 correntes também, ó, 1, 2, 3. Vamos pular esse quadradinho, ó, e já vamos vir pra cá, ó. Nós vamos ficar agora com 2 quadrados apenas. Faz 2 correntes aqui, fecha um quadrado vazio, opa, enroscou aqui, 2 correntes e aqui eu faço mais um quadradinho vazio, ó. Então, na divisão vai ficar assim, ó, com 2 quadradinhos vazios. Agora, pessoal, é só continuar fazendo a mesma coisa que eu acabei de explicar aqui. Eu vou começar aqui com vocês. Eu vou colocar as 3 correntes. Se você achar que o seu vai ficar muito repuxado, aí você coloca 4. Tá? Mas eu acho que não tem necessidade, porque conforme você vai fazendo os aumentos aqui, ele vai abaixando aqui na pontinha, tá? Então, ó, eu fiz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente de separação. E aqui agora sim, eu começo, né, colocar os pontos Vzinho, ó, uma corrente de separação. Neste ponto de base eu ponho um ponto alto, uma corrente, no mesmo espaço eu coloco outro ponto alto, uma corrente. Então, assim, pessoal, nós vamos seguir fazendo até o final. Eu vou abrir aqui, tá? Não tem dúvida, é só você seguir fazendo isso que eu acabei de explicar. E aqui na divisão, ó, são só 2 quadradinhos vazios. Aqui eu estou colocando 3 correntes deste lado e deste lado, tá? Então, vão fazendo assim, ó, o trabalho até o final, colocando os pontos Vzinhos separados por uma corrente. E eu já volto e mostro para vocês. Terminei a 12ª carreira, conforme eu expliquei para vocês aqui a colocação dos pontos. Dúvidas, volta um pouquinho na explicação, certo? Então, assim, eu fui fazendo, ó, por toda a extensão do meu trabalho. Aqui, depois que eu fiz, né, os pontos Vzinhos, cada um separado aqui por uma correntinha, né, no ponto V, que é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Entre eles aqui, ó, tem uma correntinha também, tá? Eu fiz assim em todos. Terminei aqui com 3 correntes, fechei aqui um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2, 3, então fiquei com 4 pontos altos aqui no final da carreira de número 12. Para a carreira de número 13, ó, já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho. E já fiz mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. Então, assim eu fiquei com o meu canto. Vamos agora fazer aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3. Eu vou vir aqui, gente, dentro do Vzinho aqui, ó, do primeiro Vzinho. E vou fazer novamente outro Vzinho. Primeiro um ponto alto, uma corrente e aqui um ponto alto. Uma corrente de separação, ó, dentro do próximo Vzinho eu faço um ponto alto, uma corrente e volto lá dentro de novo e ponho mais um ponto alto, ó, para formar o Vzinho. Uma corrente aqui de separação, então isso nós vamos fazer em todos os Vzinhos de base. Uma corrente, vem aqui dentro, ó, põe um ponto alto, uma corrente, volta no mesmo espaço e coloca mais um ponto alto, uma corrente de separação. E aqui nós vamos seguir fazendo até o final, ó. Então, ó, vai ficar Vzinho dentro de Vzinho, com uma correntinha de separação entre eles, né? E o Vzinho mesmo tem uma correntinha aí entre os pontos alto, ó, igual aqui, ó, eu fiz uma corrente aqui para separar, fiz um ponto alto, uma corrente, voltei lá dentro e coloquei um ponto alto, ó, uma corrente, aqui é o ponto Vzinho, uma corrente de separação, aqui o ponto Vzinho, uma corrente de separação, aqui a gente faz novamente o ponto,
E aqui é a última corrente de separação, ó, aqui é o último Vzinho, eu ponho um ponto alto, uma corrente e aqui outro ponto alto. Então, ó, nós estamos ficando assim com o trabalho. Agora aqui a gente vai fazer 3 correntes, que é na divisão, para a gente fazer só um quadradinho agora, ó. Então, 3 correntes, ó, dentro deste primeiro quadrado eu ponho um ponto alto, coloco aqui, ó, 3 correntinhas e faço aqui outro ponto alto aqui, ó, do outro lado do quadradinho assim. E aqui é repetição agora, as 3 correntes, eu já venho direto aqui, ó, para dentro do primeiro V e já coloco um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Ó, uma corrente de separação, daí eu coloco um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar, que é o Vzinho que nós estamos repetindo da carreira anterior. Certo, pessoal? Vou abrir aqui para vocês visualizarem. E é só fazer nos demais aí motivo isso que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, aqui vai ser a sequência que eu expliquei aqui. Aqui, 3 correntes, um ponto alto dentro deste quadrado, 3 correntes e um ponto alto dentro deste quadrado. E 3 correntes e começa a fazer a repetição aqui dos Vzinhos. Terminei a 13ª carreira, conforme eu expliquei a colocação dos pontos aí no bloco anterior para vocês, tá, pessoal? Então, é só fazer da maneira que eu detalhei aí na explicação. Volta um pouquinho o vídeo aqui depois, né, dos pontos Vzinho aqui separado por uma correntinha. Aqui no final eu fiquei com 3 correntes e repeti os 4 pontos altos, isso na carreira de número 13. Para a carreira de número 14, eu já fiz as 3 correntes, virei o trabalho e já fiz mais 3 pontos altos, totalizando 4. Aqui, pessoal, nós vamos repetir, tá? As 3 correntinhas para começar aí o trabalho. Aí, vamos fazer outro ponto Vzinho aqui, ó, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto aqui dentro do Vzinho de base, assim. A gente vai repetir, tá? Praticamente o que fizemos na carreira anterior. Vai mudar só um pouquinho aqui na divisão. Então, seguem fazendo, tá? Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente de separação até aqui. Olha, aqui eu estou fazendo meu penúltimo V, uma corrente de separação. Aqui um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, aí formou aqui o ponto Vzinho, ó. Nós ficamos aqui, ó, com 2, 4, 6, 8, 10 pontos Vzinho. Vamos agora aqui fazer 3 correntes dentro aqui, ó, do quadrado aqui que se formou da carreira anterior. Vamos colocar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, só isso que vai mudar aqui nesta carreira de número 14. E depois que eu fiz o lequezinho aqui, eu fiz 3 correntes. E aqui, pessoal, volta a repetir de novo, ó, o ponto alto, uma corrente dentro aqui do Vzinho, ó. Outro Vzinho aqui, ó, que se formou. Aí, uma corrente de separação. E volta a fazer aqui, ó, o ponto Vzinho, que é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar, certo? Aí uma corrente de separação de um Vzinho para o outro, faz um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, ó, a corrente de separação, um ponto alto, uma corrente, e no mesmo espaço coloca aqui o ponto Vzinho, tá? Então, esta será a carreira de número 14 que nós vamos finalizar aí, certo? Só aqui, ó, que vocês vão fazer 3 correntes, 2 pontos altos, 2 correntinhas aqui do leque e 2 pontos altos. Aqui você vai colocar 3 correntes, tá? Então, ó, o trabalho tá ficando assim. Eu vou terminar e já volto aí pra gente continuar.
Então, aqui eu finalizei a carreira de número 14, ó, pelo lado avesso do pano, fizemos aqui os pontos Vzinho, né, a explicação aqui da divisão de um desenho para o outro, foi 3 correntes, o leque de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 3 correntes aqui, e os Vzinhos que a gente aprendeu neste primeiro desenho aqui. Então, eu fui fazendo assim, ó, até o final. Aqui, depois do último Vzinho, eu fiz 3 correntes e 4 pontos altos. Agora, nós vamos para a última carreira do nosso trabalho. Aqui eu já subi 3 correntes, virei o trabalho e faço mais um ponto alto, só mais um ponto alto. Então, assim, ó, eu faço aqui, ó, o próximo ponto alto. Assim, então, ficamos com 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer, ó, 2 correntes, ó, e vou, ó, pegar aqui, ó, dentro do ponto aqui, ó, do segundo, e vou fazer aqui, ó, um ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Ele vai ficar tombadinho assim, ó. Contando com as correntinhas, eu tenho 4 pontos aqui. Aí, gente, nós vamos pegar, vamos vir aqui, ó, direto para dentro deste Vzinho e vamos fazer aqui 2 pontos altos. Ó, fiz 2 pontos altos. Agora, a gente repete, ó, 2 correntes. No segundo ponto aqui, ó, eu vou colocar dentro dele, ó, 3 pontos altos. Então, aqui, ó, vou fazer o terceiro ponto, assim. Laço aqui a minha agulha e já venho aqui, ó, pro próximo Vzinho de base e coloco 2 pontos altos dentro dele. Já fiz o primeiro, aqui é o segundo. 2 correntes, laço aqui a linha, ó, no segundo ponto aqui, eu vou colocar 3 pontos altos, ó. Então, aqui, ó, vai ser o primeiro, volto lá dentro, coloco o segundo, volto lá dentro e coloco o terceiro ponto alto. Aí, ele fica tombadinho assim, eu venho no próximo Vzinho e já coloco 2 pontos altos, ó. Subo 2 correntes, laço aqui a linha na agulha e no segundo ponto aqui que eu fiz, ó, eu coloco 3 pontos altos. Aí, ele vai ficar deitadinho, ó, tombadinho, deitadinho. E no próximo aqui eu coloco 2 pontos altos. Então, olha, a sequência vai ser essa do nosso trabalho. Vou fazer mais uma vez aqui, ó, 2 correntes. E aqui dentro do ponto você coloca 3 pontos altos aqui. E vem aqui e coloca 2 pontos altos. 2 correntes. Deita aqui um pouquinho, trabalha, ó, uma leve viradinha e coloca 3 pontos altos aqui dentro. Tá? Nós vamos fazer isso nos 10 pontos Vzinho aqui, ó, da carreira. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para vocês visualizarem, ó, então ele tá ficando assim, o acabamento. Então, vamos continuar aqui para terminar, para não ficar dúvida. Ó, 2 correntes e vai fazendo aqui, ó, os 3 pontos altos aqui deitadinho. Terminou aqui, vem pro próximo Vzinho e já faz, ó, 2 pontos altos, direto. 2 correntes aqui dentro, ó, do segundo ponto, eu coloco 3 pontos altos, certo, ó. 3 pontos altos, já vem aqui, já fecha, ó, com 2 pontos altos. Assim, deixa eu soltar mais linha aqui. 2 correntes e 3 pontos altos aqui. No segundo ponto aqui, alto de base, ó. Faço 2 pontos altos aqui no próximo Vzinho aqui, 2 correntes, mais uma vez, ó, vamos colocar 3 pontos altos aqui. Coloquei os 3 pontos altos, ó, vamos fazer aqui, ó, o último Vzinho de base, colocando
Só arrumar aqui que parece que ficou agarrando aqui um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, agora vamos fazer os 2 pontos altos aqui. Assim. 2 correntes. Aqui eu coloco 3 pontos altos. Aqui é o primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto, assim. E agora aqui, gente, ó, eu já venho direto aqui para dentro do leque. Vou fazer aqui 2 pontos altos, já fiz um, vou fazer o segundo. E vou fazer mais um aqui. 2 correntes, aí, ó, no terceiro ponto aqui, eu vou repetir, ó, 3 pontos altos aqui dentro. Tá, ó, então, vão ser 3 pontos, no último aqui eu vou fazer o ponto tombadinho. E aqui dentro mesmo, olha, eu já volto e faço mais 2 pontos altos, ó, então ele ficou assim. Laço aqui a linha na agulha, aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos alto aqui. Aqui a gente já tá passando pro segundo motivo. E aqui é só continuar a trabalhar, ó. 2 correntes. E faz aqui, ó, no segundo ponto, os 3 pontos alto, né? E no próximo Vzinho de base, ó, você já faz 2 pontos alto para fechar, tá? Então, esta será a sequência do nosso trabalho, tá bom? Ó, vai ficar assim. Eu vou fazer o meu mais um pouquinho, aí quando chegar na divisão aqui assim, ó, eu vou fazer mais uma vez com vocês, tá? Ó, pra ficar desse jeito aqui, pra vocês visualizarem mais uma vez. Então, eu vou fazer este aqui e já volto pra gente fazer esta divisão igual esta aqui, tá? Agora, o resto aqui é só seguir igual eu expliquei aqui, ó, deste primeiro motivo. Olha, então aqui eu fiz mais um motivo, igual eu expliquei para vocês aqui. Vamos fazer este cantinho aqui, tá? A divisão, aliás. Então, aqui, ó, eu já fiz o meu ponto tombadinho. A linha fina, ela desfoca com muita facilidade. Então, aqui, gente, ó, eu faço 3 pontos altos primeiro, ó. 3 pontos altos, vou fazer 2 correntes. Ó, no terceiro ponto aqui, eu vou fazer dentro dele, ó, 3 pontos alto deitado. Eu introduzo a agulha aqui dentro dele assim, ó, e faço ponto alto, assim. E aqui para fechar o leque, aí eu faço mais 2 pontos alto. Então, é só isso aí, na divisão de um motivo para o outro, que a gente tem que fazer. E para recomeçar, é só primeiro fazer aqui os 2 pontos alto, 2 correntes, e dentro, ó, do segundo ponto aqui, eu faço 3 pontos alto aqui deitado, ó. Desse jeito aqui que eu estou demonstrando para vocês. E já vem pro próximo e faz aí 2 pontos alto assim, tá? Para poder continuar o trabalho. Então, gente, eu vou fazer o meu aqui mais um pouquinho, daqui a pouco eu volto aí pra gente finalizar lá o cantinho junto, tá bom? Voltei, então, aqui já expliquei para vocês a 15ª carreira, que é a finalização do nosso trabalho. Depois expliquei aqui a separação de um motivo para o outro, expliquei aqui e este outro aqui. Então, eu fui fazendo até o final aqui, vamos terminar juntos. Então, aqui, olha, gente, eu tenho os 2 últimos pontos alto, faço aqui 2 correntes e dentro do segundo ponto, eu coloco aqui, ó, tombadinho 3 pontos alto, para finalizar assim, ó. Aqui agora, eu vou pular esses 2 pontos de base, já venho aqui, ó, pro terceiro ponto, faço um ponto alto, o segundo ponto alto. Aqui eu faço uma corrente, alongo o fio e corto.
a linha aqui, ó, que nós já terminamos de fazer o nosso trabalho de hoje. Olha, então ele ficou bem assim. Depois eu vou passar um ferro nele, porque meu ponto é muito apertadinho, então ele fica todo se encolhendo assim. Não é que tá enviesando nem babadando não, tá, pessoal? É que ele é muito apertado, então ele começa a se juntar assim. Então, aqui atrás, ó, você traz essa ponta do fio, ó, e passa entre os pontos, dá um nozinho e corta. Certo, pessoal? Então, este é o trabalhinho que eu queria muito trazer para vocês. Depois eu vou deixar uma foto aí de onde eu me inspirei para fazer este barrado aqui. É uma figura, vocês vão ver depois, tá? Eu vou deixar aí na abertura do vídeo para vocês se inspirarem também, tá bom? Então, pessoal, este era o trabalhinho que eu queria muito trazer hoje para vocês. Se você gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.